Olá pessoal, vamos falar sobre comprimidos na aula de tecnologia farmacêutica. Comprimidos são formas farmacêuticas sólidas. Comprimido é hoje a forma farmacêutica preferível da indústria. Representa em torno de 54 a 60% de tudo que é vendido na forma de medicamento no Brasil. Pode variar de tamanho, forma, dureza, peso, espessura, característica de desintegração, de solução. Então, os comprimidos são os mais variáveis possíveis. Podem variar também a via de administração, não só oral, mas também bucal, transmucosa, sublingual, retal, vaginal. O processo de produção mais elucidado e mais conhecido é o de por compressão direta ou indireta, tá? E por moldagem. Moldagem mais para comprimidos bucais, os demais por compressão. Eles podem ser comprimidos inteiros ou comprimidos sulcados, tá? Quais são os tipos de comprimidos existentes? Comprimidos obtidos por compressão. Nós precisamos utilizar adjuvantes a essa matéria-prima, que ajudam a preencher, diluir, aglutinar, desintegrar esse comprimido quando o paciente tomar. Nós precisamos também de substâncias que sejam antiaderentes para que esse pó possa fluir levemente sobre a máquina, deslizar sobre os pulsões e agentes lubrificantes que faz com que esse pó se movimente mais facilmente pelos aparelhos, né? Também podemos adicionar corantes e flavorizantes, né? É, Vamos começar então conceituando alguns tipos de comprimidos disponíveis no mercado. Por exemplo, comprimidos obtidos por múltiplas compressões. O mais conhecido é o caso da coristina D. Ela apresenta várias camadas. Isso acontece quando algum dos elementos não podem ser misturados juntos ou não pode passar pela via úmida, ou quando a indústria quer apenas fazer um marketing em cima do produto. Tá? Eles são feitos em várias camadas, cada camada leva um corante. Outra forma de comprimido é a drágia. É um comprimido simples em que ele é revestido por um revestimento de açúcar, normalmente de sacarose. Né? O comprimido em si é um comprimido normal e o revestimento, por exemplo, aqui da Neosaldina é uma solução de água com corante marrom. Isso dá exatamente essa característica, tá? Então, as drágeas são comprimidos revestidos. Tem o objetivo de mascarar o sabor desagradável do ativo. No caso aqui da dipirona, no caso da dipirona, que é o ativo aqui em questão, tem um gosto extremamente amargo. Outra forma de dispensação de comprimidos são comprimidos revestidos por filmes, né, películas, normalmente à base de celulose, tem como objetivo mascarar algum odor ou proteger esse comprimido da degradação, da oxidação pelo ar, da oxidação pela luz. Né? Aqui o exemplo do complexo B é exatamente para tentar mascarar o cheiro forte das vitaminas do complexo B. Né? Então contém uma fina camada de polímero capaz de formar uma película. É mais durável que o revestimento em açúcar, menos volumoso, requer menos tempo de aplicação. Tá? Outro tipo de comprimido é o comprimido com revestimento entérico. Tem características de liberação retardada, são desenvolvidos para passarem intactos pelo estômago e desintegrarem no pH intestinal. Por exemplo, aqui ó, o Profenid entérico. Esse comprimido leva um revestimento em que ele é resistente ao ataque ácido. Simplesmente ele não se dissolve no estômago. Na hora que esse pH sobe para um pH ótimo, em torno de 7 a 8 no intestino, ele começa a se dissolver. Isso faz com que a gente proteja a parede estomacal do ativo, nesse caso aqui o cetoprofeno. Né? Outra forma de comprimido são os comprimidos bucais ou sublinguais. Eles foram desenvolvidos para se dissolver, se derreter diretamente sob a língua ou embaixo da língua. A função é exatamente a absorção na mucosa da boca, isso evita o efeito de primeira passagem desse ativo. Normalmente são utilizados para ativo que tem baixa biodisponibilidade intestinal, no caso da metilcobalamina, tá? Ou quando eu quero um efeito mais rápido, que esse fármaco atinja a circulação sanguínea mais rapidamente, como é o caso do trometamol cetorolaco, que é um analgésico, né, para enxaqueca, ele faz um efeito bastante rápido.
Outra forma de vincular comprimidos é na forma mastigável, indicado para pacientes com dificuldade de deglutição. Muito comum os ativos para gastrite, né, antiácidos, como é o Estomazil aqui, o Luftal é mastigável aqui também, à base de simeticona, que é um silicone, né, o paracetamol mastigável, isso é para facilitar a deglutição, tá? Um pouco mais de marketing também da indústria, tá? Outro comprimido é o efervescente, tá? O efervescente é uma mistura de carbonato de sódio e ácido cítrico, pode ser, em que na hora que esse comprimido cai na água, ocorre uma reação entre o ácido cítrico e o carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, liberando o gás, o CO2. Isso faz com que o ativo se dissolva mais facilmente na solução e o paciente faça a ingestão. Também não vejo muitas vantagens em relação aos outros comprimidos, não. Essa forma de comprimido é mais comum nos Estados Unidos, mas eu decidi citar, que é um comprimido de dissolução e desintegração imediata. Na hora que você coloca sobre a boca, o comprimido se dissolve em menos de 10 segundos. Qual é a ideia? Paciente mais idoso ou criança que não tem dificuldade de deglutição, coloca sobre a boca, sobre a língua, ele se dissolve e o paciente ingere junto com o líquido. Ok? Outras formas de comprimidos são comprimidos vaginais, não são óvulos, são comprimidos. Ó, por exemplo, o Ginoflor, ele leva o estriol para reposição hormonal e o Lactobacillus acidophilus, que é um probiótico para recompor a flora vaginal. O Ginocanestem também, que é um antimicótico, também é bastante comum utilizar. Os comprimidos são obtidos por compressão, tá? Compressão através de pulsões e de cavidades em que eles que dão um formato para esses comprimidos, ok? Os padrões de qualidade, as especificações físicas, padrões de qualidade, variação de peso, uniformidade de conteúdo, espessura, dureza, tempo de desintegração. Cada farmacopeia do país determina esses padrões. No nosso caso, a farmacopeia brasileira, quinta edição, é a que baliza essas informações. Então, o que ela fala? Que em teste de peso e variações de peso, a gente deve determinar ao final do processo do comprimido, que é a soma do peso do ativo mais os adjuvantes e os diluentes. Nós pesamos 10 comprimidos e calculamos o peso médio e o desvio padrão. Esses fármacos têm que estar em relação à uniformidade de conteúdo, a substância ativa em cada unidade não pode variar mais do que 85% a 115%. O desvio padrão relativo ou coeficiente de variação deve ficar abaixo de 6%. Tá? Essas são determinações que a legislação, por exemplo, pede para calcular a espessura do comprimido, às vezes a máquina desregula e começa a liberar comprimidos mais espessos, que aí na hora que for colocar no blister, ele acaba que não entra. Então é uma das formas de você controlar o tamanho, a qualidade dos comprimidos pelo tamanho. Tá? Medir também a dureza desses comprimidos. Se eles se quebram, como é feito por compressão, esse comprimido pode ser tão bem comprimido que ele não se dissolve no intestino e o indivíduo acaba eliminando esse comprimido nas fezes. Então a gente precisa testar o teor de pureza. Isso é padronizado em cada comprimido, em cada indústria, em cada recipiente, e também a friabilidade. É quanto que esse comprimido aguenta sem se quebrar facilmente. Esse é um friabilômetro e aqui um aparelho de medição de dureza. Ok? Também fazemos testes de desintegração de comprimidos. Usamos esse aparelho de desintegração que mede o tempo em que o comprimido demora para se dissolver. Tá? A temperatura é controlada a 37 graus Celsius e o líquido é semelhante ao fluido gástrico. Tá? Comprimidos revestidos também são avaliados, ok? E o tempo de dissolução também do comprimido, quanto tempo ele se dissolve, e à medida que isso vai acontecendo, o técnico vai retirando amostras desse aparelho e fazendo o doseamento desse comprimido. Essa é uma das exigências para a Anvisa, para o sistema de legislação, liberar a patente ou liberar a comercialização desse produto. Em relação à produção de comprimidos, ela pode ser feita pela granulação por via úmida, e aí segue as seguintes etapas: pesagem da mistura de componentes, preparação da massa úmida, transformação da massa úmida em pellets e grânulos, secagem do grânulos, calibração do tamanho dos grânulos, adição do lubrificante e, enfim, a compressão. Então, a granulação por via úmida, nós pulverizamos um agente molhante, que pode ser água com açúcar, que pode ser um glicol,
tem diversas possibilidades, pode ser um álcool. Então, ocorre a mistura, a aglutinação e a aglomeração, o processo de granulação, secagem em estufa, calibração do tamanho para depois a compressão. A via seca não utiliza o agente molhante, geralmente porque esse ativo ele é higroscópico, ele sofre hidrólise, né? Então o processo é exatamente o mesmo. Só que não tem a via úmida, não tem a adição de água. Então, a mistura de pós, compactação da mistura por moinhos, trituração, tamização e calibração do tamanho das partículas, misturar com lubrificante, comprimir. Tá? O esqueminha aqui é o mesmo, tá vendo? Mistura, tamização, mistura, aglomeração, moagem e a calibração do tamanho. Alguns ativos têm a característica de se autocomprimirem, ou seja, de ser altamente compressíveis. Então, a compressão é feita direto. Mistura dos fármacos, tamização, homogenização, direto para a compressão na máquina. Os BCAAs têm essa característica.